E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho mais simples, né, mas não menos importante, né, que tem bastante a ver com alguns vídeos que eu fiz algumas semanas atrás, né, falando sobre a situação, né, que já está se encaminhando com um desfecho, né, para a Ucrânia e algumas mudanças, né, que a gente pode ver na linha de frente mesmo, assim, no contexto estratégico até da guerra. Tá? Então hoje eu vim falar de uma forma mais geral, tá? E até antes de começar eu vou refalar, né? Vou falar mais uma vez uma coisa que eu sempre repito, especialmente no tocante quando eu falo, né, sobre a Ucrânia, né, que não importa se você torce para a Rússia ou para a Ucrânia ou se no melhor dos casos não torce para ninguém, que seria o melhor, né? A gente tem que se basear nos fatos, na realidade. A gente não tem que encaixar o que a gente gostaria para tentar moldar a realidade, né? A gente tem que entender o que é a real e falar, pô, ainda bem que tá assim, ou então, putz, que pena que tá assim, né? De acordo com o que você gostaria, tá? Isso porque, assim, toda vez que a gente fala aqui da Ucrânia, sempre vem alguém encher o saco, sempre tem alguma questão, então é chato. Então não seja um imbecil. Se você quer saber de geopolítica, de assuntos militares, assuntos estratégicos, saiba se comportar como tal, como gente desse nível, tá? Não vem aqui com cabecinha de videogame e esse tipo de coisa, tá? Porque o negócio é sério, simplesmente. Mas então, vamos pro vídeo aqui, senão eu vou ficar enrolando, tá? E a ideia desse vídeo é ser curta. Hoje eu vou conseguir fazer um vídeo curto, vai? Então vamos lá, pessoal, sem enrolação aqui, até porque hoje eu tô com menos tempo. Então vamos lá. Não é muito diferente do que a gente já vem falando aqui no canal, né? Já tem um bom tempo, na verdade, né? Mas especialmente desde o fim do ano passado. Mas é que ultimamente as coisas que a gente vem falando no aspecto mais estratégico, elas estão tendo impacto direto na linha de frente. A gente está vendo resultados disso. Então a verdade é que a linha de frente do lado ucraniano ela está começando a ser rompida, tá? Simplesmente por alguns fatos, né? Mas porque eles não têm condições de manter, tá? Antes que já venha aqui o pessoal que torce para a Ucrânia ficar, pô, cara tá vendo, o cara tá não sei o quê. Os ucranianos estão lutando muito bem, tá? Eles estão fazendo tudo que está no alcance deles. É que realmente não tem muito o que ser feito na situação que se encontra, tá? Especialmente se a gente for ver os pontos que eu vou falar a seguir, né? Mas antes de começar, os ucranianos eles estão lutando com muito afinco, tá? Eles estão fazendo defesas muito obstinadas. Até esse é um pequeno problema, um pequeno não, né? Mas é uma parte do problema. Mas eles estão lutando muito bem, tanto que se não tivessem a Rússia, perdão, podia já ter passado o trator, né? E também está impondo seus custos às operações russas, né? E também é interessante porque, embora eu até já vou entrar num aspecto, né, que assim eu vou falar até aqui, né, essas coisas num aspecto mais geral, né? Mas a verdade é que cada situação é de um jeito, né? Então o que eu ia falar aqui, né? Voltando. No geral, a guerra da Ucrânia ela é uma guerra de posição, né? De certa forma, é como se fosse a Primeira Guerra Mundial, né? São várias posições defensivas por toda a linha de contato e um lado vai fazendo o possível para dominar a posição seguinte. E é um esforço muito grande para dominar uma posição, né? Mas não é só isso que acontece, né? Mas para generalizar é fácil entender assim, tá? Mas então, assim, os ucranianos eles têm lutado muito bem e mantido muitas posições. E para várias posições que os russos conseguiram dominar, pagaram um alto preço, tá? Mas também não é um preço que a propaganda ucraniana fala também, que também é absurdo, tá? Faltou falar uma coisa que eu ia falar, né? Então, o que acontece? Até para mostrar como os ucranianos estão indo bem. Eles, assim, em toda a linha de frente, existem algumas posições em que o russo avança aqui, o ucraniano avança aqui, aí um vai lá, retoma do outro, tal, aí vai voltando, né? Fica aquele vai e volta. Então isso mostra que os ucranianos sabem lutar e estão lutando bem também. É que, como eu volto a dizer, né? Como eu já falei agora há pouco, a situação realmente não está favorável, né, para a Ucrânia em vários aspectos, tanto por parte dos russos, quanto por parte interna deles, ou por parte da parceria do Ocidente, né, do apoio do Ocidente para eles, que tá tudo acontecendo contra a Ucrânia, praticamente. Então, simplesmente não tem como, tá? Então, quando a gente fala as coisas aqui,
São fatos que acontecem que a gente está analisando e trazendo. Não é torcer para um ou falar a visão de um de outro, não. É constatação. Mas então, já deu para entender. Agora eu vou trazer alguns pontos. Um ponto já inicial é que desde o começo da guerra a gente já vê isso, né? Não é novidade, mas aqui está ficando cada vez mais intenso a superioridade de fogo da Rússia, tá? Especialmente depois, né, de alguns meses atrás que eles começaram a intensificar a produção, né, dos insumos, né, especialmente, por exemplo, a munição de artilharia, né, mas também os drones, né, que têm sido absurdamente utilizados, muito mais do que o normal, do que se esperava, do que é o entendível, né? Os russos realmente eles mudaram o paradigma assim do uso de drones kamikaze, especialmente, né? Porque até a guerra da Ucrânia eram super caros, e então eram usados para alvos estratégicos ou alvos importantes. E os russos estão com uma quantidade tão absurda que não é nem só para qualquer blindado, qualquer coisa assim. Eles estão usando contra a tropa. Tipo, tem uma concentração, tem 4 soldados ali em uma trincheira, eles estão mandando drone. Então é uma coisa surreal. Realmente é até sofrível de ver alguns vídeos que a gente acaba vendo, né? Do fogo que vai em cima dos ucranianos por parte dos russos, tá? É muito fogo. Isso está causando um atrito muito grande nos ucranianos, tá? Então isso já é um ponto forte, tá? Desse problema do porquê que as linhas estão sendo rompidas, né? Isso vai junto com outro aspecto, que é a falta de suprimentos do lado do ucraniano. Também não é uma novidade, isso já vem de vários meses, né? Mas isso está se intensificando, porque o que chegava já estava sendo destruído, né? E agora tem um problema pior, não está mais vindo, né? Tá tendo ainda um esforço para trazer alguns caças, né, F-16 de toda a Europa, de todo o Ocidente para lá. Só que não precisa ir muito longe. Quem acompanha já vê há meses também a discussão do apoio, principalmente o americano, né, mas da Europa como um todo, né, para liberar verba, para poder enviar para lá, para comprar aqui, comprar insumo aqui, não sei o que, equipamento, pá. E não tá fácil essa discussão. E para piorar ainda mais para os ucranianos, começou uma guerra com Israel. Israel ali e Gaza, e está se expandindo cada vez mais por todo o Oriente Médio. E os recursos, já que não estavam muito fáceis de ir para a Ucrânia, agora estão indo para Israel. Então está ficando insustentável, basicamente, né? Mesmo que alguma posição ali não tenha sofrido uma barragem de artilharia ou de drones, acaba a munição, acaba qualquer coisa, como que você vai manter a posição? Ser obrigado a recuar. Isso porque eles ainda tentam formas ali, não tá tendo tantos recuos em massa assim, né? Só uma posição ou outra, mas de qualquer forma, fica muito agravada ali a situação para você combater. Então, isso também não ajuda nem um pouco para manter saudável, né, suas linhas defensivas ali, né? Então, isso realmente é um fator que complica muito essa defesa e é um dos fatores pelo qual a Ucrânia não está conseguindo mais defender tanto. Tanto é que, somando com a questão, né, do atrito pesado, né, tanto nos equipamentos, mas eu estou querendo dizer agora dos recrutas, vamos dizer assim, né, tá faltando gente. Eles estão já sem gente para recrutar. Estão recrutando algumas mulheres que dá, tal, mas assim, eles não têm mais de onde. Tanto que tá tão desesperadora a situação que eles estão tendo que caçar ucranianos fora, né, especialmente na Europa. Né, gente que deu alguma fuga, né, conseguiu ou corromper, né, algum guarda para poder passar, alguma forma deu, né, conseguiu escapar para os países europeus capturarem e levarem para a Ucrânia. Então, assim, se fosse uma situação tranquila, eles não fariam isso, né? Porque realmente, infelizmente, né, o comando ucraniano, em várias ocasiões, pelo menos na minha opinião, ele não agiu de uma forma que fosse para preservar suas forças e gastou até meio que, como posso dizer, de uma forma inadequada, vamos dizer assim, na minha opinião, claro, né? Então, hoje eles estão pagando preço por isso, porque muitas dessas vidas que eles acabaram desperdiçando estão sendo tá sentindo a falta agora, né?
Então isso é um ponto muito importante, tá? Para entender até essa mudança que está tendo na guerra da Ucrânia. Um parênteses aqui que é importante é que basicamente tudo que eu estou falando aqui vem de fontes ucranianas, tá, gente? Não é propaganda russa. São muitos relatos de ucranianos reclamando dessas situações todas, tá, gente? Até as mudanças no mapa que a gente vai ver, que eu não vou pôr aqui na tela hoje, eu acho, porque não vou ter tempo, mas são do Deep State Way, por exemplo, que é o principal, né, cara que fica fazendo mapas do lado ucraniano. Tá? Então não é o russo falando, é o próprio ucraniano, antes que venha alguém encher o meu saco. Tá? E agora a gente trazendo para um lado mais estratégico mesmo, ao que tudo indica, né, pelo que a gente está enxergando, os russos eles estão realizando uma operação, né, em larga escala, mas ela não é uma coisa volumosa ao ponto de chamar a atenção. Né? Eles são na miúda, vão fazendo suas ações, né, que a gente consegue enxergar que fazem parte de uma coisa só. Por isso que a gente percebe que é uma grande operação, porque são várias ações em conjunto. Mas elas não são volumosas a ponto de falar, pô, é uma nossa mega operação. Né? Como, por exemplo, se colocou, né, aquela contraofensiva ucraniana. Né? Pera aí que tá complicado aqui essa imagem aqui. Né? Já estava borrada, agora ficou bom. Né? Pronto, voltamos. Eu também fico falando muito com a mão, né? Acho que tira o foco aqui da câmera, mas vamos lá. Então, parece que eles estão com essa grande operação, né? Que vai basicamente em todo o leste do país. Tá? Então, em todo o leste, ou pelo menos toda a direção leste, os russos estão fazendo alguma operação. Tá? Então, a gente pode pegar alguns pontos principais, né? Que é ali na parte de Kupiansk, que é bem lá no norte, também Bakhmut, né? Nunca deixou de ser um ponto forte desde que começou aquela batalha em Bakhmut, né? Em Marinka, né, naquela região, e Avdiivka. Tá? Avdiivka hoje é o ponto crucial de toda a linha de frente, tá? Onde está ocorrendo a principal batalha, e até essa batalha é um ótimo exemplo do que está rolando lá. Tá? Mas só, continuando, é interessante porque a gente vê relacionado com tudo isso, né? Mesmo nas partes mais ao sul, que não estão tendo tantas essas operações, mas, claro, tem batalhas também, né? Mas o que os russos estão fazendo é uma coisa que eu já expliquei para vocês lá no começo da guerra. Eles estão em uma região aqui, eles vão tentando atacar em várias posições até achar uma brecha. Brecha essa que foi encontrada por conta ou da superioridade de fogo, né, ali as barragens, né, para superar uma posição, ou pela falta de pessoal mesmo guarnecendo. De qualquer forma, é ali que os russos estão atacando. Tá? Achando a brecha e indo em cima dela. Isso eles estão fazendo em várias regiões da linha de frente toda, né, de toda a Ucrânia. E com isso eles têm conseguido avanços significativos. E é justamente esse o ponto aqui pelo qual eu trouxe o vídeo hoje. Porque realmente, em alguns pontos, as linhas ucranianas estão sendo rompidas. Não é simplesmente o russo conseguir uma posição, né, avançar em um lugarzinho ou outro. Não, é porque os russos estão conseguindo romper mesmo, avançar vários quilômetros de uma só vez, basicamente. Né? Ou pelo menos uma área inteira de uma só vez. Então, isso porque estão começando a surgir essas brechas. Aí volta naquilo que eu falei até agora, entendeu? Então, esse que é o ponto aqui. E aí, trazendo para Avdiivka, que era o que eu falei, né? Avdiivka, para quem não sabe, eu já expliquei alguma vez, algum dos vídeos, né? Nesses 2 anos aí que a gente já vem trabalhando nessa questão da guerra, né? Avdiivka é praticamente a principal posição da Ucrânia contra o esforço russo todo, desde sempre, né? Desde quando eram os separatistas do Donbass. Né? Porque Avdiivka é uma cidade grande que ela está do lado de Donetsk, que é a capital do Oblast, né, da província de Donetsk, do mesmo nome. Ela é logo em cima. E desde 2014, os ucranianos fortificaram absurdamente. É uma fortaleza aquela cidade. Até tem gente que chama, né, uma cidade-fortaleza. Né? E tem muitas posições, assim, extremamente bem defendido. Tanto que, mesmo sendo logo direto ali de Donetsk, os russos nunca conseguiram dominar ela. E de lá, eles sempre realizaram muitos bombardeios, pesados até,
especialmente contra Donetsk, mas contra todas as posições ali no entorno. Então sempre foi uma pedra no sapato bem pontuda, assim, dos russos. Tá? Então por isso que ela sempre foi muito importante. E agora, né, claro, não necessariamente agora, mas os russos têm lançado, né, uma operação para tomar essa cidade. Né? Já tem algumas semanas aí, talvez meses, né, a gente pode dizer. Só que agora, nessas últimas semanas, os russos conseguiram começar a entrar efetivamente na cidade. O que foi um completo choque, porque isso vem desde 2014. O pessoal acha que a guerra começou em 2022, quando a Rússia invadiu. Mas a Rússia só invadiu porque aconteceu uma grande ofensiva ucraniana contra os separatistas. Né? Só que a guerra é desde 2014. Então, isso tem alguns outros aspectos, mas que não vem ao caso agora. Mas esse tempo todo, os ucranianos foram fortificando essa posição. Então, não só dentro da cidade, mas nas redondezas, né? Antes de chegar, né, na cidade, já tinham várias posições defensivas que os russos não conseguiam sobrepujar. Até agora. Isso também tem o ponto do poder de fogo, né? E o da falta de efetivo. Mas ali não é tanto pela falta de efetivo, porque como é um principal local, né, da guerra agora, os ucranianos têm enviado o que eles têm disponível ainda para lá. Né? Só que, para vocês verem, até lá, até nisso que eu estou falando, né, nessa cidade que é tão importante, eles estão, de certa forma, sim, vou como trazendo agora, né, com uma certa falta de pessoal. Por quê? É uma brigada só que está defendendo. E eles não estão conseguindo fazer a rotação. Isso, para quem não sabe, né, é muito comum. Porque assim, pô, você fica alguns dias lutando, você cansa, fica exaurido, não consegue mais. Então, é normal você trocar a tropa, né? Geralmente dentro de uma mesma unidade, né? Sai um e vem outro no lugar, esse vai ficar descansando, fica outro na reserva, né? Tipo, uma segunda linha, e um na linha de frente. Então fica sempre essa rotação, para não exaurir totalmente a sua tropa. E não está acontecendo isso lá em Avdiivka, pelos ucranianos. Tá? É a mesma brigada que, se eu não me engano, acho que é 110, mas agora eu não lembro se era brigada leve, de cavalaria, não lembro o que era. Acho que era 110, brigada de alguma coisa. Perdão aí, gente. Mas é a mesma brigada. Então isso também afeta, assim. A gente consegue ver que tem essa falta de pessoal, sim, mas não na linha de frente, assim, não ao ponto de ter esse lapso, tá? Só para que fique entendível agora. Mas o ponto é, os russos encontraram brechas para romper essa cidade, que é uma das mais importantes, é uma das principais posições, né, dos ucranianos em toda a linha de frente. Né? Mas então, acho que já deu para entender aqui, é um exemplo disso, né, porque os russos começaram agora mesmo, esses últimos dias, dessa semana aqui do vídeo, estão avançando por dentro da cidade, estão quase cortando ela, e a gente pode ver que talvez até sair o vídeo, possa acontecer alguma coisa maior. Talvez até ter um cercamento tático, vamos dizer assim, né? Porque não precisa cercar literalmente totalmente a cidade, mas se você cortar os acessos, você já impediu, né? Então pode ser que isso aconteça já nas próximas horas ou nos próximos dias, tá? Então, moral da história. Volta aquilo dos outros vídeos. A situação não tá fácil para os ucranianos. É lastimável ver o caminho que a Ucrânia está tomando, né? Que é um caminho não construtivo, mas destrutivo, completamente. Porque se fosse uma liderança mais séria, primeiro que eles não teriam deixado chegar onde chegou. Mas se tivesse chegado, logo no início eles teriam feito um acordo ali. Tudo bem que provavelmente não seria muito benéfico para a Ucrânia, ia ser muito mais para a Rússia, mas com certeza era mais benéfico do que o que vai ser depois que essa guerra acabar, né? Se ela acabar dessa forma, né? Mas não vou devagar aqui nisso. Mas então eu vou encerrando por aqui. Se vocês acharem que faltou eu aprofundar mais, ou faltou algum assunto a ser debatido, deixa aqui nos comentários que a gente estuda para até eu falar no próximo vídeo, tá bom? Que hoje realmente estou com pouco tempo essa semana, então vai ser um vídeo mais simples mesmo e mais curto aqui, acho que deu certo. E é isso aí, pessoal. Então por hoje é isso aí, espero que tenha sido um vídeo bom para vocês, que tenha sido proveitoso, que vocês tenham podido extrair informações disso, né, algum entendimento pelo menos, né. Se tiver alguma dúvida do que eu estou falando, pesquisem, sempre pesquisem na verdade, né, pesquisem com fontes boas também, né, que tem muita coisa aí que, pelo amor de Deus, né. Mas então eu espero que eu tenha podido
contribuir para que vocês formem a própria opinião, né, a própria concepção. E hoje eu não vou enrolar muito aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa o like aí que ajuda. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar ou que vai ser importante receber essas informações. Então, por hoje é isso, mais uma vez. E espero vocês no próximo vídeo. Então, até mais.